A pergunta que nos inquieta: Jesus fazia milagres mesmo? Queridos amigos do canal Alma em Evolução, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão fraterna. Hoje trago para vocês uma pergunta que toca o coração e desperta a curiosidade. Jesus realmente fazia milagres? Ou há uma explicação espiritual para os fenômenos que ele realizava? Essa questão, que parece simples à primeira vista, nos leva a uma viagem profunda pelos ensinamentos do Evangelho, à luz do espiritismo progressista. O que a ciência espiritual e os grandes pensadores como Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany e tantos outros nos ensinam sobre os chamados milagres de Jesus? Será que Jesus quebrava as leis da natureza? Ou será que ele, na verdade, conhecia essas leis tão profundamente que conseguia agir dentro delas de forma que nós, com a visão limitada da época, interpretávamos como algo impossível? É sobre isso que vamos conversar hoje: os fenômenos atribuídos a Jesus e a explicação espiritual que o Espiritismo nos oferece. Então, prepare-se, pegue o seu café ou chá e venha comigo nessa caminhada iluminada pelo Evangelho e pelo raciocínio claro da doutrina espírita. O que significa milagre? Antes de entendermos se Jesus fez ou não milagres, precisamos compreender o significado da palavra. No senso comum, milagre é algo que foge à ordem natural das coisas, que não pode ser explicado pela ciência ou pelas leis conhecidas. É como se fosse uma suspensão momentânea das leis da natureza, operada por Deus ou por um enviado dele. Mas Allan Kardec, em A Gênese, nos lembra que Deus não age contra suas próprias leis. Se a natureza funciona por meio de leis sábias, justas e imutáveis, não faz sentido pensar que, de repente, elas sejam quebradas. O que chamamos de milagre nada mais é do que um fenômeno que nós ainda não compreendemos totalmente. Assim, em vez de enxergarmos os atos de Jesus como algo sobrenatural, o Espiritismo nos ensina a vê-los como fenômenos naturais, explicáveis pela ciência espiritual. O milagre, portanto, deixa de ser um rompimento das leis divinas para se tornar uma demonstração profunda do conhecimento que Jesus tinha delas. Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve na Terra. Outro ponto essencial: quem era Jesus, espiritualmente falando? Os autores espíritas concordam em afirmar que Jesus é o espírito mais puro que já encarnou entre nós. Para Leon Denis, ele é o modelo divino da humanidade, o guia seguro para nosso progresso. Não é um Deus encarnado, mas o mais perfeito intérprete da vontade divina que conhecemos. Com a sua elevação espiritual, Jesus tinha um domínio natural sobre os fluidos espirituais e materiais. Algo que nós ainda estamos aprendendo a conhecer. Ele não precisava quebrar nenhuma lei para curar um enfermo, multiplicar pães ou acalmar a tempestade. Ele apenas utilizava as leis que nós ainda não dominamos, mas que fazem parte do universo espiritual. Assim como um cientista moderno consegue produzir fenômenos que pareceriam mágicos aos olhos de um homem da Idade Média, Jesus, com o seu avanço espiritual, realizava coisas que para nós pareciam impossíveis. A força dos fluidos espirituais, Gabriel Delany e Ernesto Bozano estudaram a fundo a questão dos fluidos, essa substância sutil que liga o mundo material ao espiritual. Jesus, com sua pureza e elevação, tinha pleno conhecimento do uso dos fluidos. Ele podia transmitir energias curativas, revitalizar organismos adoecidos, harmonizar ambientes e até influenciar os elementos da natureza. Quando o Evangelho narra que ele curava com uma simples palavra ou com o toque de suas mãos, o Espiritismo explica que isso ocorria porque os fluidos de Jesus eram de altíssima potência e pureza, e porque ele sabia utilizá-los em conformidade com as leis divinas. Não havia mágica, mas sim ciência espiritual em ação. E isso nos leva a entender que, em menor escala, todos nós podemos aprender a manipular os fluidos, seja por meio da prece, do passe, do pensamento elevado ou da prática do amor. As curas de Jesus vistas pelo Espiritismo. Entre os fenômenos atribuídos a Jesus, as curas são os mais conhecidos.
Ele devolveu a visão a cegos, a mobilidade a paralíticos, a saúde a leprosos. Segundo Allan Kardec e os estudiosos que vieram depois, muitos desses casos podem ser explicados pela ação fluídica. O corpo doente muitas vezes sofre não apenas pela matéria em si, mas pelo perispírito, que é o envoltório espiritual que interage com o corpo físico. Se o perispírito está em desarmonia, isso repercute no corpo. Jesus, ao atuar diretamente sobre o perispírito das pessoas, restabelecia a harmonia e o corpo, por consequência, voltava ao equilíbrio. Em outros casos, pode ter havido também intervenção de espíritos superiores que trabalhavam em sintonia com Jesus. Afinal, como nos ensina o Espiritismo, nunca estamos sozinhos. Há sempre uma equipe espiritual cooperando em obras grandiosas de cura e auxílio. A multiplicação dos pães e peixes, milagre ou ensinamento. Um dos episódios mais famosos é a multiplicação dos pães e peixes. Muitos enxergam esse acontecimento como uma suspensão das leis da matéria. Mas, na visão espiritualista, duas explicações se apresentam. A primeira: Jesus pode ter utilizado o seu domínio fluídico para, de fato, transformar e reproduzir os alimentos. Isso não seria um milagre, mas uma aplicação de leis que desconhecemos. A segunda, e talvez mais bela, é que esse episódio seja uma lição moral de solidariedade. As pessoas que estavam ali tinham levado mantimentos, mas guardavam para si por medo da escassez. Quando Jesus começou a distribuir o pouco que havia, o exemplo de partilha contagiou a multidão. Cada um abriu o que tinha, e todos se alimentaram. Nesse caso, o milagre maior não foi material, mas espiritual. O milagre do amor e da solidariedade despertados no coração humano. A calma no mar agitado. Outro episódio impressionante: Jesus acalmando a tempestade. O Evangelho narra que, diante das ondas e dos ventos, bastou uma palavra de Jesus para que o mar se acalmasse. Aqui também temos duas possibilidades de explicação espiritual. Jesus, com seu poder fluídico, influenciou os elementos da natureza, harmonizando as energias em torno do barco. O relato pode ter sido descrito de forma simbólica, representando o poder de Jesus de acalmar as tempestades interiores da alma humana. Seja literal ou simbólico, o ensinamento permanece. Quando confiamos em Jesus e na providência divina, nossa vida encontra equilíbrio, mesmo nos momentos mais turbulentos. A ressurreição de Lázaro. Talvez o episódio mais polêmico seja a ressurreição de Lázaro. Segundo o Evangelho, Lázaro já estava morto há 4 dias quando Jesus o chamou de volta à vida. À luz da ciência atual e do Espiritismo, é possível que Lázaro não estivesse realmente morto, mas em estado de catalepsia, uma espécie de paralisia vital que pode durar dias. Jesus, percebendo essa condição, poderia ter usado seus conhecimentos fluídicos para restabelecer o funcionamento do corpo de Lázaro. O que para nós soava como ressurreição foi, na verdade, uma cura extraordinária, mas ainda dentro das leis naturais. O verdadeiro milagre de Jesus. Depois de analisarmos tantos exemplos, surge a pergunta: qual foi então o verdadeiro milagre de Jesus? A resposta é simples e profunda. O maior milagre de Jesus foi o amor incondicional. Todos os fenômenos que ele realizou serviam apenas como meios de chamar nossa atenção para a mensagem maior: a necessidade de amarmos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Leon Denis nos recorda que os fenômenos espirituais, por mais impressionantes que sejam, não têm valor se não forem acompanhados de elevação moral. O que realmente transforma a humanidade não são os fenômenos, mas a mudança interior, a renovação da alma. Assim, os milagres de Jesus não devem ser buscados como provas materiais de poder, mas como sinais que apontam para a grandeza do Evangelho. Síntese final. Luz para a nossa caminhada. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje.
Vimos juntos que Jesus não fazia milagres no sentido de quebrar as leis divinas. Ele simplesmente conhecia essas leis em profundidade e as aplicava com sabedoria, mostrando que nada acontece fora da ordem natural de Deus. As curas, a multiplicação dos pães, a calma sobre o mar e até a ressurreição de Lázaro são fenômenos que podem ser explicados espiritualmente. Mas, acima de tudo, são símbolos de uma verdade maior: o amor de Jesus por toda a humanidade. E é esse amor que precisamos levar para nossas vidas, porque o verdadeiro milagre acontece dentro de nós quando transformamos nosso coração. Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu like, inscreva-se no canal Alma em Evolução, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão conhecer o Espiritismo progressista e as luzes que ele lança sobre os ensinamentos de Jesus. Que a paz e a luz do Mestre envolvam a todos vocês, hoje e sempre. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.